Olha só, gente, eu vou girar o assunto aqui no Morning Show porque o caso de um congolês espancado até a morte após pedir salários atrasados em um quiosque do Rio de Janeiro tem provocado uma enorme indignação nas redes sociais. Ô, Paulinha, o sentimento mesmo é de revolta, né? Não, é de revolta. Vocês estão assistindo algumas imagens aí de uma câmera de segurança do próprio quiosque em que esse congolês de 24 anos, o Moise Mugeni Kambagambi, trabalhou. São 20 minutos de agressão, esse vídeo retrata. 20 minutos de agressão. Esse homem foi espancado até a morte. De acordo com a família, ele foi até lá para cobrar salários atrasados, né? Ele trabalhava como ajudante de cozinha ali na Barra da Tijuca. E aí foi isso que ele encontrou. As pessoas o agrediram, 3 homens o agrediram. Ele chegou a ter os pés e as mãos amarrados, uma espécie de corda. Sofreu agressões em pé e depois, quando caído, também sofreu agressões, a paulada. Esses homens tentam ali reanimá-lo, jogam água depois, ele não reage. E aí ele é atendido pelo SAMU, mas não sobrevive, né? O laudo do IML diz que Moise morreu em decorrência de traumatismos no tórax, contusão pulmonar causada por ação contundente. Os pulmões apresentavam áreas hemorrágicas de contusão e também vestígios de broncoaspiração de sangue. A investigação está assim, gente. Então, a Polícia Civil já encontrou esses 3 agressores, né? Eles já estiveram lá para falar sobre o que aconteceu, foram ouvidos na Delegacia de Homicídios da capital. 2 deles tiveram os nomes revelados, então Fábio Silva e o Alisson Cristiano Fonseca, que se entregou e disse que não tinha a intenção de matar. Brincadeira, né? Não, é uma brincadeira mesmo, porque o que é isso, né, gente? Como é que não tem intenção de matar, gente? Uma coisa... É isso. Não, ele dá pra ver que ele tá... Amarrou, cara. Ô, Paulinha, e a polícia em relação a esse cara? Então, é isso, tá em cima. Então, já tá com essas 3 pessoas, conversou com essas pessoas e está pedindo a prisão por homicídio duplamente qualificado. Então, é impossibilidade de defesa e meio cruel. Eu acho que ninguém discorda aí da qualificação desse crime, né? Que coisa horrorosa. Bom... Mas será que vai ter agilidade? Eu acho que talvez sim, Paulo, pela repercussão do caso. A gente já tem também, exatamente. Aliás, a prisão só grande. Ocorre também, Paulinha... Ontem. E ontem, mas assim, com uma certa agilidade, pelo que a gente conhece da polícia, principalmente do Rio de Janeiro, pela repercussão do caso, porque os famosos vão lá, se manifestam. Aconteceu ontem, esse caso aconteceu em 24 de janeiro. E você percebendo que tem a câmera de segurança, muito provavelmente eles já podiam ter chegado nessas pessoas. Não sei, tem muita gente criticando, de fato, a falta de agilidade da polícia para pegar esses caras, 3 caras filmados, né? Que você vê quem inclusive são. Foi repercussão global, né? Eu vi jornal na França falando disso, nos Estados Unidos falando. Realmente é um absurdo, muito né? Impactante. Olha, e aí a gente teve, de fato, essa corrente de vários famosos com a hashtag Justiça por Moise, muitos compartilhando fotos e também trechos das reportagens, né? Porque a gente tem ali a mãe dele dizendo o que aconteceu, amigos desesperados e se sentindo... sem ter o que fazer, né? São refugiados. O pai dele morreu na guerra, desse menino. Ele tem 6 irmãos, então a família é dividida. A mãe está aqui com alguns, enfim. Uma coisa muito trágica. E por causa do que R$200, até os administradores do quiosque dizem que não deviam nada a ele. Mas veja o absurdo disso daí. Bom, a atriz Paola Oliveira compartilhou uma ilustração que tem muita gente compartilhando também, que é a da Artivista, e que pede para que as pessoas não normalizem a barbárie. Ela escreveu: Moise deixa a mãe, parentes, amigos e um país que ele acreditou ser sua nova casa, onde poderia reconstruir sua vida. Todos os responsáveis por essa barbárie precisam pagar. Todos. A gente não pode normalizar a brutalidade e selvageria. A Fabiola Nascimento compartilhou também um post
que diz o seguinte, o fundo ali preto, escrito: o Rio de Janeiro não continua lindo, não há beleza que conviva com a selvageria que mata um jovem de 24 anos que ousa cobrar seu salário, luto interminável. E ela até legendou ali: foi atrás dos seus direitos e encontrou a morte, desgraça disfarçada de gente, que os assassinos paguem pelo que fizeram. O autor de novelas Valcir Carrasco também fez um post ali nas redes dele e escreveu: penso na dor dessa mãe que perdeu o filho de maneira absurda. Penso nesse jovem que só queria receber o salário e foi espancado até morrer. É impossível continuar assim. Temos que combater a impunidade de todas as formas. A Thaís Araújo foi mais contundente. Ela disse o seguinte: é urgente que se faça justiça. Não podemos transformar barbárie em naturalidade. O Brasil transformou a escravidão, que foi uma grande barbárie, em uma coisa normal. As pessoas romantizam e reproduzem o Brasil colônia até hoje. Moise Mugeni foi amarrado, espancado até a morte e até agora não vimos a cara de nenhum dos suspeitos, só a cara da vítima e de sua família. E o absurdo é que essa não é a primeira história que a gente vê contada dessa maneira. Não tenho palavras para descrever uma atrocidade dessa. Como consolar essa família? É muita falta de humanidade, é muito absurdo. É urgente que toda a sociedade civil se revolte, cobre justiça, porque isso definitivamente não pode se repetir. E até a Tata Werneck também focou muito nessa história da mãe, né? Disse: uma mãe ter que ver que espancaram seu filho que foi buscar um salário. Uma mãe passar por essa dor. Pelo amor de Deus, humanidade, onde está a humanidade? Não tem nem o que falar em relação a isso, né, gente? Estamos falando de um atentado direto aos direitos humanos, né? A uma pessoa, a um ser humano. A gente não consegue nem ter palavras, né, Carlito, para comentar um negócio desse. E esse vídeo... Exatamente, é complicado essa situação demais, toda, né? Porque eu acredito que a defesa dos envolvidos aí estão alegando que eles não tinham a intenção de matar, porque em outro trecho do vídeo mostra um dos agressores ali fazendo a massagem cardíaca no jovem Moise. Só que tem um problema. Se ele não tivesse tido como óbito ali o resultado final, até poderia ter essa alegação, que dentro do direito a gente chama de arrependimento eficaz. O Moise teria tido uma parada ali e, ao ser socorrido, voltaria à vida e teria escoriações. Só que, dada a quantidade de pancadas que é vista no vídeo que ele sofreu, dada a ação também orquestrada ali entre os três envolvidos e a excessiva violência, mesmo que eles aleguem que não tinham intenção de matar, as imagens aí explicitam que, na verdade, o objetivo, se não era matar, também não era deixar o Moise vivo. Isso está claro aí nas imagens. E ele já está no chão, né? Ele segue recebendo agressões mesmo já ali no chão. É uma coisa absurda. Agora, Paulo, eu acho que... Ele chega a bater no chão ali, né? 3 vezes, quando ele toma um mata-leão do rapaz para avisar que ele estava ali cansado, e mesmo assim... E, Paulo, eu acho chato esse negócio de ficar tendo que citar se o Brasil é colônia, se não é colônia, negócio de escravidão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na minha opinião. É um crime... Sobre isso, por gentileza, Felipe, cuidado com o que você vai falar, porque negras que... acho que não é pertinente numa situação dessa você querer relativizar isso, tá? Peraí. Eu vou passar a palavra para você. Eu acho que não tem nada a ver. Humanidade não tem a ver com cor, não tem a ver com colônia, não tem a ver com escravidão. Não tem a ver... Humanidade é amor à humanidade. Ser humano tem que respeitar ser humano. Você vê que são pessoas negras que estão agredindo um outro negro, ou seja, não tem nada a ver com raça, tem a ver com falta de humanidade de algumas pessoas com relação a outra. E isso é um absurdo sempre. O ser humano tem que amar o próximo, por mais divergências que tenha. Discuto com o Carlito aqui, mas desejo o melhor para ele. Eu tenho certeza que ele deseja o melhor para mim também. Eu fico chocado e fico chateado quando politizam e colocam questão de se Brasil é colônia, se não é, porque não tem nada a ver com uma coisa com a outra. É um ser humano agredindo outro ser humano e isso não pode acontecer em hipótese alguma. Fala, Carlito. A questão é sobre o salário, Sabará. Se fosse outra circunstância, se não fosse um homem preto que estivesse necessitando desses R$200, ele não teria ido cobrar um valor que talvez para você ou para outras pessoas possa ser baixo pelo trabalho que já é explorado. Sobre a questão de se tem ou não tem esse tipo de orquestração ou ideia de colônia ou não é colônia, eu recomendo que você leia o livro do Silvio Almeida chamado Racismo Estrutural. Aí lá você vai entender que até mesmo os pretos, sendo vítimas do Estado, sendo vítimas da sociedade, que um homem preto tem 3 vezes mais chances de morrer que um homem branco, você vai entender que por isso que policial preto mata preto, por isso que policial pardo mata pardo, e por isso que gente preta, como você viu aí, também matou o Moise, por conta justamente dessa estrutura que é imperceptível e que existe ao ponto de a gente ver
essa violência aí. Eu acho que talvez ler um pouco mais sobre a história do Brasil pode até te ajudar a compreender, já que você quer entrar em temas tão complexos como esse. Ô Carlito, eu trabalho com população vulnerável desde os meus 13 anos de idade, em favelas. E eu trabalho desde os 5. Meu pai é peraí que eu tô falando na internet. Eu tô falando aqui. Eu trabalho com favela, eu trabalho com população em situação de rua e eu conheço muita gente branca que ganha R$200 e é explorada também. Tá? Da mesma forma como esse a maioria da população, né? Você vai pegar um caso para dizer que é a maioria. Sim, mas o ponto não é esse. A gente não deveria nem estar discutindo isso. É um ser humano que ainda matou outro ser humano. Ainda bem que eu tô aqui hoje como pardo, então, Calito, étnica, porque senão ia ter lugar de fala, né, Carlito? Não é isso. Eu acho um absurdo. É assim, não é porque uma pessoa negra matou a outra que ela tá errado, não importa a circunstância, entende? Se você está querendo colocar a culpa numa coisa que, na minha opinião, não tem nada a ver, a minha opinião... É estrutural, não é estrutural. Está entendendo, Sabará? A gente não está dizendo aqui que é certo ou errado. Está errado. Se uma pessoa branca mata outra pessoa branca, se uma pessoa preta mata outra pessoa preta, isso é um fato. O que eu quero dizer é o seguinte, que a condição que as pessoas pretas são colocadas em exposição de marginalização leva o Moise a se submeter a um emprego de R$100 por dia, que eram 2 diárias, que o dono do quiosque enrola ele para pagar, porque sabe que ele é um imigrante e que às vezes a gente não consegue emprego fácil como imigrante e que quando ele vai cobrar o valor de somente R$200, acontece aquela situação toda. Perfeito. Sim, tá certo. Gente, olha só,